Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Vamos dar novos passos em direção à presença de Deus por meio do estudo da sua palavra. Meu coração se alegra de poder mais uma vez estar aqui junto com você, estudando, se aprofundando, adquirindo não apenas conhecimento, mas fortalecendo a nossa relação com Deus por meio do estudo da palavra. Isso é maravilhoso. E se você, quem sabe, chegou aqui pela primeira vez, deixa eu te pedir, considere fazer a inscrição no canal. Porque todos os dias nós procuramos, nós nos esforçamos para ter o nosso momento com Deus. E eu sei que, quem sabe do seu lado, assim como é do meu, não tem sido fácil. Mas somando a força um do outro, pode, quem sabe, ser mais fácil, mais simples de ter o nosso momento todos os dias. Tá certo? Então deixa eu te ajudar, porque com certeza eu vou precisar da sua ajuda. Tá bom? Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, nós vamos fazer a nossa oração necessária para podermos ter o preparo devido para entender e ser impressionado pela palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, nós possamos ser impressionados por Ti, nós possamos entender o que o Senhor quer transmitir a nós. Pai, que Teu Espírito Santo seja o nosso professor, como Ele tem sido durante todos esses dias que já se passaram. Senhor, derrama uma bênção especial sobre nós que estamos aqui, separando parte do nosso tempo para ter esse momento contigo. Dá-nos a Tua presença, Pai, a Tua paz, a Tua graça, que os méritos, que a justiça de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nos cubra, para que dessa forma nós sejamos aceitos por Ti. Pai, nós te pedimos todas essas coisas, porque nós confiamos unicamente no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos para o tema de segunda-feira. Nós estamos durante essa semana aí vendo sobre as pragas, né, e os acontecimentos que envolveram esse episódio dramático ali no Egito. E o tema do estudo de hoje, de domingo, de segunda quem endureceu o coração de Faraó? Quem sabe esse tema já foi alvo de debate, né? Quem sabe já foi alvo de dúvidas suas, né? Afinal de contas, quando você se depara com o texto e o coração do Faraó se endureceu e o Senhor endureceu o coração de Faraó, fica aquela dúvida, tá, mas por que que isso aconteceu? Por que que é dado tanto foco? Por que que é tão repetitivo esse fato do coração estar endurecendo? Então é sobre esse assunto que nós vamos estudar hoje e vamos trazer luz e conhecimento a esse tema. Eu quero convidar você a ler aqui os contextos que citam exatamente esses pontos, né? Não vai ser todos os textos, mas alguns textos, principalmente aqueles que nós já tivemos contato no estudo guiado. E o primeiro texto se encontra em Êxodo 7, verso 3, que diz assim, ó: Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito. Êxodo 7, verso 13 e 14, diz assim: Contudo, o coração de Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração do Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Verso 22, o mesmo capítulo. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do Faraó se endureceu. E ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Versos como esses se repetem várias vezes ali dentro do contexto do Êxodo. O coração do Faraó endureceu e o Senhor endureceu o coração do Faraó. Olha só o que a lição, o estudo, trouxe à tona. 9 vezes o livro do Êxodo afirma que Deus endureceu o coração de Faraó. 9 vezes o Senhor endureceu o coração de Faraó. Você deve perguntar, mas por que que Deus endureceu o coração de Faraó? Nós vamos já chegar à resposta dessa pergunta. Outras 9 vezes é dito que o próprio Faraó endureceu
seu coração. Ou seja, 18 vezes o coração desse camarada foi endurecido. E a pergunta que fazemos é, afinal, quem endureceu o coração do rei? Deus ou o próprio faraó? A gente percebe que tanto houve a parte de Deus, como a parte de faraó. O que eu e você precisamos entender agora é por que o coração do faraó foi endurecido. Eu separei aqui um ponto que diz assim, ó. A partir da sexta praga, no entanto, o texto bíblico afirma que foi Deus quem endureceu o coração do faraó. Se a gente analisar os contextos anteriores, ou seja, as 5 primeiras pragas, vai ser mencionado que Faraó endureceu o seu coração. E somente a partir da sexta praga vai ser o Senhor. O que isso significa? Que Deus deu espaço para Faraó tomar sua decisão, suas escolhas. Deus procurou impressionar o Faraó com seus feitos, com seus sinais, com as 5 pragas. Mas Faraó escolheu endurecer o seu coração. A partir da sexta praga, o Senhor endureceu o coração de Faraó, de certo modo respeitando a escolha que previamente ele já tinha tomado, ele já tinha feito. Veja que Deus deu 5 oportunidades para Faraó, dentre outras várias que foram dadas para ele. Mas em todas as oportunidades, Faraó escolheu endurecer, se fechar, não atender aos apelos de Deus ao seu coração. Então, a partir da sexta, a gente percebe, com base no contexto, que Deus, de certo modo, deixa Faraó continuar no seu rumo, continuar nas suas escolhas. E o ato de Deus endurecer o coração de Faraó é como se ele estivesse dando corda para Faraó se enforcar. Sabe, conhece esse ditado? Olha, tá só te dando corda para tu mesmo se enforcar. Deus procurou, Deus insistiu, Deus falou, Deus apelou, mas como a gente viu no texto, ele estava obstinado, ele estava relutante, ele tinha tomado a sua decisão. E como nós sabemos, uma das características de Deus é respeitar a minha e a sua decisão, assim como ele respeitou a decisão de Faraó. Então, para nós entendermos o que significa Deus endurecer o coração de Faraó, nós precisamos entender que o que significa é Deus atenuando a escolha, a decisão que Faraó tinha feito. É como se Deus estivesse tornando evidente, deixando de forma bem clara o que Faraó tinha escolhido para a sua vida. E a escolha que Faraó fez foi rejeitar o Senhor, não dar ouvidos ao Senhor. Então, com base nesse assunto, com base nesse contexto, nós devemos refletir o seguinte: será que eu e você não temos nos comportado como Faraó? Será que eu e você também não temos resistido aos apelos que Deus tem feito ao nosso coração? Será que eu e você não temos fechado os olhos para os sinais, as maravilhas, os prodígios que Deus tem trazido à tona diante de nós? Deus, ele respeita a minha e a sua escolha, a ponto de deixar em evidência o que eu e você estamos fazendo e o rumo que estamos trilhando da nossa vida. Olha esse outro ponto. Em outras palavras, Deus enviou as pragas com o propósito de ajudar o faraó a se arrepender e a se libertar da escuridão e do erro em que sua mente se encontrava. Sabe aquela pessoa que já foi avisada, mas ela ignorou? Por exemplo, numa viagem de trânsito, está lá a placa, reduz a velocidade, mas aí o camarada insiste em andar em alta velocidade. Aí a outra placa dizendo, olha, vai vir curvas à frente. E o camarada na velocidade. Aí uma terceira placa, reduz a velocidade, pelo amor de Deus, reduza. E o camarada em alta velocidade. Até que chega a curva, ele sobra na curva, capota e perde a vida. Aí, rapaz, o que foi que aconteceu? Por que foi que Deus não livrou? Por quê?
Deus mandou vários sinais. Deus tentou de várias formas. Mas o camarada ignorou todas elas. Sabe? Quando Jesus voltar, não haverá aquela situação, mas eu não sabia, mas eu era inocente, mas... Não. Ninguém vai poder apresentar desculpas diante de Deus. Porque ele terá todos os registros como prova de todos os apelos e tanta insistência, de tanto que ele tentou alcançar a cada um. Então, o que nós devemos aprender com o estudo de hoje, com base na história desse faraó, é exatamente isso. Deus ele mandou 5 pragas, gente. Mostrando que ele era um Deus real, que ele era o único Deus, que ele era um Deus poderoso, que ele era um Deus real, presente, existente. Um Deus diferente dos deuses egípcios. E Faraó continuou batendo a cara na parede, dizendo: eu não aceito, eu não quero, eu não vou dar ouvidos. Então, depois de tanto não que Deus recebeu, o que Deus poderia fazer é: então, tudo bem, tá ok, é isso que você quer? Eu fiz o possível, mas você não quis. Ninguém vai poder dizer que eu não tentei, porque tá aí 5 pragas demonstrando a minha intenção de alcançar o seu coração. Deus sentou falando: não quero conversa. Não quer conversa? Então eu vou de forma mais drástica, de forma mais poderosa. Eu vou enviar pragas para tocar você, para abalar suas estruturas, abalar o seu reino. Qual foi a resposta de Faraó? Não me alcançou. Vá para o seu canto que eu vou para o meu. E foi exatamente isso que aconteceu. O próximo ponto. A lição é clara. Recebemos a capacidade de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, a obediência ou a desobediência. A partir do momento em que eu e você despertamos pela manhã, nós já somos levados a fazer escolhas. A primeira escolha é: vamos acordar ou vamos continuar dormindo? Vamos escovar os dentes? Vamos nos alimentar? Vamos se vestir? Vamos trabalhar? A vida é feita de escolhas. E hoje eu e você somos levados por meio do estudo a refletir sobre isso. Quais são as escolhas que estamos fazendo? Será que as escolhas que estamos fazendo, elas estão nos levando para o caminho do bem ou para o caminho do mal? Será que as escolhas que estamos fazendo estão nos aproximando de Deus ou de Satanás? Será que as nossas escolhas refletem um coração obediente à vontade de Deus ou um coração obstinado, como foi o coração de Faraó? Quais são as escolhas que constantemente eu e você estamos fazendo? Ah, Davi, eu nem penso mais, eu só estou... Não faça isso. Tome de conta da sua vida. Porque mesmo escolhas não pensadas são escolhas definidas por você. E você é responsável, mesmo que você não esteja refletindo pelas escolhas que está fazendo. É tipo aquela pessoa que está comendo besteira, porcaria, e quando dá fé, desenvolve um câncer, uma doença terminal. Rapaz, eu não sei como foi que eu cheguei aqui nessa situação. Uma sequência de escolhas ruins culminaram no triste resultado da doença. Eu e você precisamos estar atentos hoje. Sabe quando a Bíblia diz o dia de salvação é hoje? É exatamente com base nisso. Porque eu e você não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se teremos a oportunidade de fazer boas escolhas amanhã. Então, vamos escolher o certo agora. Vamos escolher Deus agora. Vamos escolher obedecer agora. Para quem sabe amanhã a gente continue fazendo essas boas escolhas. O último ponto que eu destaquei é o seguinte: uma ilustração pode nos ajudar a compreender esse tema. Sabe qual foi a ilustração que a lição trouxe? Imagine um sol, a sua temperatura é espetacular. Diante do sol é colocado uma manteiga e um barro. O que é que acontece com a manteiga? Ela derrete.
diante do sol. O que acontece com barro? Ela endurece. Perceba que o sol não mudou. O sol foi o mesmo diante dos dois produtos, diante dos dois alvos ali. Porém, um se comportou de uma forma e o outro de outra. Isso demonstra que o mesmo Deus, ele pode gerar reações diferentes em diferentes pessoas. No caso do faraó, o coração endureceu. E no meu e no seu caso, qual será a reação que Deus tem causado em mim e em você? Será que o nosso coração tem amolecido, tem sido um coração de carne? Um coração sensível ao toque de amor de Deus? Ou será que o nosso coração tem endurecido como o coração do faraó? Reflita sobre isso hoje. Pense sobre isso, para que você, quem sabe, possa tomar as escolhas que possa, de fato, definir o rumo e o desfecho da sua e da minha vida. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje tratando do tema Quem endureceu o coração de Faraó. O estudo de hoje trouxe não somente a resposta dessa pergunta, mas também a explicação do porquê o coração de Faraó ficou endurecido. E que a gente tirou algumas lições importantes para nós. Bom, se você acha que esse estudo é relevante, é um conteúdo de valor, aproveita e deixa o seu curtir, o seu gostei, para que dessa forma outras pessoas também possam ter acesso. E se você quiser me ajudar a alcançar mais pessoas por meio desse estudo, então compartilha aí com os teus amigos, com os teus contatos. Infelizmente, eu tenho um acesso limitado de pessoas, um alcance limitado. Mas se eu somar com o seu, com demais outras pessoas, e assim a gente vai alcançar uma grande quantidade de pessoas. E se Deus quiser, se todos nós fizermos isso, alcançar todo o mundo, e então o fim virá, Jesus virá nos buscar. Vai ser maravilhoso ver isso acontecer junto com você. Tá certo? Nosso estudo está marcado para amanhã. Amanhã tem estudo, tá? Não falta. Se programa aí, separa o teu tempinho para termos o nosso momento com Deus. Eu estarei aqui te esperando para juntos termos o nosso estudo da lição. Até a próxima e tchau, tchau!